Você gostou da propaganda que eu fiz do nosso... Adorei, ficou super Ah, ficou legal, né? chique. Super com músicas. Adorei, eu gosto dessas coisas. Eu tenho posto no YouTube. Eu não consegui ainda ter tempo de olhar, eu peço mil perdões. O outro vídeo. Tá. Tô assim, ó. Sabe assim? Então, Quem estou eu? tá bem. Não. Fala, Rafael. Como é que tá a Fernanda de cabelo em pé? Você Não. viu, hoje eu vi um post daquele Greg lá, do Greg News, Acho que eu... Gregório do Vivier. Ele é um comediante aqui. Ah, bonita barba, ele ajudou a fazer a barba. Ah! Ah, A gente tem que tirar os méritos da gente. olha lá, ele falou que você é linda até com a camiseta do Corinthians. Deus é mais, isso aí tá amarrado em nome de Jesus, que eu não visto isso aí, não. Isso aí É, é ela não pecado. usa isso aí. Corinthians é só quem é amigo do meu sogro. Não, gente, não tem como não. Então, Fernando, você já ouviu falar de uma pessoa chamada José da Trino Nunca. e um cara chamado Profeta Gentileza? Aí, ó, esse moço é palmeirense, graças a Deus. Como que é? Não sei, não sei. Profeta também não sei. Profeta Gentileza, nunca ouviu falar? Ah, ele é um cara interessante. Procura, depois que a gente terminar, uma música da Marisa Monte, que fala sobre o profeta. Tá bom. O profeta da música dela é o Profeta Gentileza. O Profeta Gentileza é esse José da Trino, que morou, ó, tô vendo aqui, ó. Nasceu em Cafelândia, Aham. no dia 11 de abril de 1917. Hum. E morreu em Mirandópolis, 29 de maio de 96. Mirandópolis, em São Paulo? É, não sei onde é. Eu tô vendo aqui que está escrito na... Bom, o que ele fazia? Ele era um cara, morava no Rio de Janeiro, e ele andava com uma placa grande, chamada, que falava assim, falava várias coisas, mas a primeira frase era: gentileza gera gentileza. Eu tava pensando nisso essa semana inteira. Eu trabalhei a minha mente pra ser gentil, pra ser querida, pra gerar a roda da gentileza para mim Sim. também. Mas esse tipo de virtude, ele não é uma coisa que você aprende. Tem gente que Pensei ganha em falar que isso. eu não ia ser gentil. Eu já ia falar, poxa. Como assim? Quando eu falei alguma coisa, você falou, mas a roda, mas a gentileza não é assim. Aí eu pensei, poxa, ele vai falar que eu não sou gentil, que tiro no meu pé. Não, não. Não, o que tem. Porque ela é uma virtude que ela tem que ser aprendida, muitas vezes. Aham. Eu Né? também acho. Principalmente se você não tem um bom exemplo dos pais, Você não vai nunca ser gentil. vai ser difícil. Alguém vai ter que ensinar para você Vai ser na o dor. valor da gentileza. E vai ser na dor. Né? Oi? E vai ser na dor. Ou não vai aprender. Tem gente que não aprende, que não consegue, que não tem chance. Que aquilo é uma coisa muito complicada e difícil para ele, para essa pessoa. Né? Por quê? Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu essa semana. Eu conversando com uma amiga, dizendo assim, que legal, estou fazendo... então você quer ganhar dinheiro fazendo live? Eu falei, sei lá, se ganhar Por que que dinheiro as não vai fazer mal. pessoas, por que que as pessoas sempre monetarizam ou olham pro lado da onde que você tá tirando a Então, vantagem, né? então, e aí você começa a pensar um pouco que ela tem que brotar de um coração Puro. que acha que os outros valem a pena.
Já que dizia o acha Padre que as Zezinho na pessoas... música dele, coração puro, manso e humilde. Né? Porque às vezes a gente não entende. Porque, por exemplo, esse cara, esse profeta gentileza, ele começou, ele sempre, aqui fala, olha, sempre foi muito diferente, um menino diferente. Mas quando ele tinha 17 anos, ele presenciou um incêndio em um circo, na cidade de Niterói. Oi, tia Lucília. Mandei o Né? script. Então, não, mas eu estou falando oi para a tia Lucília, que apareceu. Então, lá em Niterói, no centro, era mais ou menos no centro de Niterói, e pegou fogo o circo e morreu um monte de gente. Faz tempo? Faz tempo, foi em 70 e poucos. Ah, sim, não era nem. Dia 17 de Oi, dezembro de menina! 1000. Começou o povo que tem a dor no coração aqui, ó. Ó o ciúme, ó o Então, ciúme! tá chegando os coraçõezinhos. Então, esse cara, ele presenciou um incêndio em 1961. Meu Deus. Ele nasceu em 17, né? Então ele já era um homem Idoso. formado, né? E ele depois que teve esse incêndio, em que morreram as pessoas, aquela praça onde estava o incêndio ficou abandonada. E ele passou um bom tempo cuidando daquele lugar, Da praça? né? Da praça. E ele começou a plantar coisas, começou a plantar flores, começou a arrumar, a fazer coisas, a fazer banco, fazer coisas. Ele pegava as coisas que tinham sobrado de incêndio, dava uma limpada, arrumava, ele se transformou no projeto de vida dele. O local foi denominado de Paraíso Gentileza. E foi ali que ele começou o grande projeto da vida dele, que foi ser um andarilho. Né? Eu já conheci outras pessoas que fizeram isso. Né? Não que fizeram isso não porque ficaram com problemas de álcool e droga e perderam tudo, não. Esse é um morador de rua normal, né? Mas ele botou uma batina branca, assim, uma roupa, e ele andava com essa placa de pedra ou de madeira, onde tinha os dizeres dele. E ele saiu pregando a ideia de gentileza pelo Rio de Janeiro. Então ele era uma figura do Rio. Ele ficava nos cruzamentos enormes, né? E ficava no meio do cruzamento, que a minha voz está estranha, ele ficava no meio do cruzamento, desejando que as pessoas sejam gentis umas com as outras, Aham, ajudando gente a atravessar a rua, sabe assim? sim. Né? E E isso é ninguém tá muito interessante. acostumado com isso. Oi? Ninguém tá acostumado com isso. Ninguém está acostumado com isso. Né? E acho que isso é muito legal, porque uma das frases dele é: sou maluco para te amar e louco para te salvar. Né? É, Sabe que pode falar. você me lembrou um caso recentemente, assim, 2 anos atrás, né? Porque já tem 2 anos que eu tô aqui, quase, mas eu lembro de ver perto ali da casa da minha mãe, quando eu ainda morava com ela, mensagens escritas nos postes de luz ou ali na ponte, mas aonde tinha um espaço em branco pintado pela prefeitura, em branco, aquelas divisões de rua, sabe? Que são mais altinhas assim e fica branco. Aonde tinha espaço em branco, alguém escrevia assim: oi, eu sou o Eric, começava dessa forma, e eu gostaria que você se reconhecesse no amor, que o amor chegasse para você, que você recebesse uma flor hoje. Era assim, distribuído ali pelaquela parte.
da ponte. Nunca ninguém soube quem era esse cidadão, mas era um cidadão onde ele só escrevia coisas. Até hoje, eu acho que não sei quem conhece esse Eric. Se Eric é mesmo uma pessoa ou se é alguém da imaginação de uma pessoa. Mas é o Eric que distribui frases bonitas ali naquele pedaço. Então, é interessante isso. Isso é uma gentileza. Porque é uma coisa desnecessária e que não tem valor. Sim. Entende? Você vai simplesmente viver isso dentro da sua... Eu só queria explicar para a Vanina, que está perguntando aí do som, porque é o seguinte, se quando eu falo, você fala junto, o Instagram não sabe qual voz que ele vai... Então ele fica jogando uma voz, entendeu? E fica um tempo fazendo uma confusãozinha e não sai a voz direito. Né? Então a gente... É legal explicar porque ele funciona assim. Então, nós dois é que temos que ter juízo E não de um falar cortar o outro. um por cima do Entendeu? outro. Eu aprendi isso no teatro. No teatro, quando eu fiz aula de teatro, a gente tinha que esperar o outro falar pra gente poder falar. Vai ver, tinha Instagram no teatro também. Né? Então, eu acho que é legal ver, porque esse cara ele é tão importante, principalmente porque ele fez uma coisa simplesmente porque era necessário. Né? E essa vocação surge no meio de um ambiente dolorido, que foi o caso da pracinha lá, onde ficava o circo, que queimou. Eu não sei se morreram pessoas, deixa eu ver aqui. Nesse incêndio morreram mais de 500 pessoas, a maioria delas crianças. Na antevéspera do Natal, 6 dias após o acontecimento, José acordou alegando ter ouvido vozes astrais, segundo suas próprias palavras, que o mandavam abandonar o mundo material e se dedicar apenas ao mundo espiritual. E a primeira frase, né, a primeira coisa que ele foi fazer foi criar aquele espaço, né, que se chamava Paraíso Gentileza, né, que não era nada mais do que uma praça que queimou, né, e que onde morreram 500 pessoas. Né, na sua grande maioria crianças, e sobretudo no lugar. Hoje eu ouvia uma pessoa, deixa eu ver o nome, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas era um árabe, né, que estava indo para Gaza, né, para ficar lá com os amigos e ajudar no que puder. Né? Então, existem pessoas que estão dispostas a fazer o andar ao contrário da sociedade. Por gentileza. Porque os outros precisam. Eu não sou essa pessoa. O tempo... Mas apenas os humanos, de todos os animais, os únicos que são capazes de entrar num incêndio para salvar alguém que está lá dentro são os seres humanos. Qualquer outro animal, eu sei que a gente tem 2 gatos aqui. E eu já tinha 2 gatos. Eu tinha um gato chamado Nick, que era um gato mais velho, assim. E um dia ele ficou doente. Que fim deu, Nick? O Nick sumiu, foi embora. Ele tinha mania de entrar no carro dos outros.
eu acho que um dia ele entrou, deve ter entrado no carro de alguém e ficou por lá. Assim. Entendeu? 2 vezes vieram devolver ele para nós, porque eles tinham deixado a janela aberta do carro e ele entrou. Então, Imagina, você eu tá acho no que carro e tem um gato lá dentro. ele é no gato. E aí o Nick ficou doente. A minha gata, a outra, ela não queria chegar perto. Ela sabia que ele estava doente. E ela, apesar, ela não, ela não aceitava nem olhar para ele. Entendeu? Ela saiu. E é muito engraçado, muito interessante, porque nós somos, né, o nosso lado animal, ele sempre vai querer nos afastar daquilo que está sendo estranho, Tá né? incomodando. Que está incomodando. Né? E eu fico imaginando um pouco essas pessoas, por exemplo, que ficam pensando no quanto a gente está ganhando aqui nas nossas lives no Instagram, né? Nós estamos ganhando Rios de dinheiro. dinheiro, a gente está rico. Queria falar nada não para vocês que estão assistindo, a gente está rico. Mas a gente não empresta dinheiro. A gente não vai ser gentil nesse aspecto. Aliás, as nossas linhas de empréstimos estão todas Camuflagem. fechadas nesse momento. Eu, da minha parte, sou um naufrágio econômico. Esses dias eu ouvi uma definição minha muito boa. Adorei, naufrágio Eu, econômico. eu sou é como um político, só que ao contrário. Em vez de eu desviar dinheiro dos outros, Eu o desvio o meu. dinheiro que desvia de mim. Eu gostei dessa. Eu corro atrás do dinheiro. Olha, eu tô correndo, mas ele tá se esquivando. Ele pega a primeira vez que vai, entendeu? Então, mas eu acho que a gente ganha dinheiro quando a gente faz o que gosta. Sem dúvida. Só que até você ser reconhecido nisso, no que você gosta, né, Demora até que as pessoas demora. acreditem. Ou você dá uma sorte de encontrar alguém que aceite financiar o seu sonho. Na gentileza, porque às vezes você encontra pessoas no meio do caminho que até generosamente se voluntariam a, a sponsoriar o seu sonho. Mas lá na Eu acho frente que elas jogam na sua cara. Então, às vezes, é melhor a gente nem ter esse tipo de relação. mas na verdade, eu fico pensando que você, na tua atual situação, não que não na tua situação de que você está mal, mas na tua situação de idade, de quem você é, da tua, né, Imigrante. imigrante e tal. É bom que você tenha, facilita muito você ter pessoas que podem te ajudar a você conseguir vencer a grande dificuldade, né? Eu não sei se você sabe, mas metade do combustível de um avião é gasto quando ele sobe. Sim, eu aprendi isso aqui porque tem um museu que eu levo as crianças e tem um simulador de avião. E aí você pode simular você ser o piloto. E levantar o avião e controlar o avião no ar. E aí ele tem essa medição de combustível. Quanto mais você acelera, mais você gasta. E onde mais gasta é quando você está levantando e quando você enfrenta uma turbulência. Quando você desvia, Quando você tem que entrar na turbulência, né? Não tem para onde você correr, você tá, acontece. E aí você tem que enfrentar. E é onde mais gasta combustível.
Aí Fazendo um você dá aquele... paralelo com a vida, eu acredito que é igual, porque aonde a gente está na turbulência, é onde a gente mais gasta a nossa energia para tentar sair da turbulência. É. Não, além do que a turbulência dá aquele calorzinho. Olha lá, temos uma pergunta. Quais gestos de gentileza você percebe no seu dia a dia como imigrante, Fernanda? Eu acho que aqui, em termos de gentileza, e o que eu percebo são pessoas tentando entender, às vezes, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu passo, em razão de eu ser de outro país, de eu ter outra cultura. De vez em quando as palavras se misturam por conta do meu sotaque. Então, tem palavras que eu não consigo falar. Se eu falo muito português naquela semana, por alguns dias, por algumas horas no meu dia, tem palavras em inglês que saem muito atrapalhada por conta do som vocálico entre elas, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o nosso R, por exemplo, do cachorro, ele é completamente, ele não existe no inglês. E aí, quando mistura R, L, esse tipo de letra junto, de consoante junto, o som sai diferente. Tem sons que eu não consigo fazer. Eu faço com muita dificuldade, gaguejo. E às vezes eu tô aqui, eu sei como escreve, eu sei como fala, eu entendo quando a pessoa fala comigo, mas às vezes eu não consigo reproduzir aquilo da forma como deveria. Então, às vezes eu sinto que a gentileza ela vem nesse aspecto, onde as pessoas tentam me ajudar, às vezes com a pronúncia. Elas fazem entender o que eu digo, porque às vezes eu falo assim, eu acho que não tá certa essa palavra, mas a pessoa entendeu o que eu quis dizer. Em vez de estar ali conflitando, você falou errado. Né? Às vezes o pequeno fala para mim, olha, em inglês a gente fala de tal forma. É um jeito gentil dele de dizer para mim que tá errado e qual que é a maneira certa. Mas, né, na figura da criança. Agora, na figura do adulto, eu acho que a gentileza ela vem dessa, assim, de te dar um abraço quando você tá triste, fala, poxa, que pena que você não pode estar no meio de pessoas que você gostaria, você tá aqui com a gente. Então, assim, sinta-se acolhida, sabe? Eu acho que esses são gestos de gentileza mais vistos ultimamente por aqui, em termos de imigrante. Eu lembro, você me fez agora lembrar do meu orientador, Padre Reiros. O Padre Reiros, ele foi para a Espanha, depois de muitos anos no Brasil, e ele falava português de espanhol, assim. Sabia que ele era estrangeiro, né? E aí ele foi para a terra dele. Depois, ele já estava há mais de 30 anos no Brasil. Aliás, estava perto de fazer 50 anos de padre. Nossa, Então, já sério. estava quase 50 anos no Brasil. Mas eles vão para lá cada 7, 8 anos. E aí o sobrinho dele falou, nossa, tio Pepe, como você fala mal espanhol? Aí ele falou, fica tranquilo que eu falo pior ainda o português. Ai, Então, gente. Mas às vezes é muito na engraçado. hora... Essa semana eu Desculpa. tava conversando, imagina, eu tava conversando com a tia Lu no telefone e, e era bem, eu tava trabalhando, eu precisava falar um negócio importante com ela naquela hora e eu tava trabalhando, atendi ela rapidinho e conforme eu tava falando com ela, eu dando janta, fazendo isso, fazendo aquilo outro, daí eu olhei, virei o telefone e falei, fala oi, sei, tudo bem, essas coisas assim, né? Porque eles sabem, oi, tudo bem, lindo, bom dia, essas coisas eles sabem. Abraço, beijo. Aí eles olharam pra tia Lu. O Enzo falou, oi, tudo bem? Com o sotaque bem americano falando português. O Aidan, quando falou oi, tudo bem? Ele falou com o meu sotaque falando português. Você sabe da história do vovô Paulo, não? Não sei se eu O sei. vovô Paulo, quando foi apresentar o mestrado dele, Não sei se eu sei essa história. ele foi apresentar em inglês, lá em, Indiana. acho que é Illinois, que ele... Acho que é indiana, não é indiana? A vovó tá aí pra dizer, ela escreve aí pra É, nós. Eu não me Dona lembro. Beatriz, Illinois. escreva aí onde foi o doutorado do vovô Paulo. Eu achava que era indiana.
Mas eu enfim, é não... para aqueles lados lá, é um do ladinho do outro. E aí ele apresentou e foi aprovado e tal. O cara falou, foi muito boa a sua tese, está muito bem explicado, está tudo certo. Mas onde você arrumou esse sotaque alemão? Alemão? É que ele é do sul, então ele aprendeu a falar inglês com alguém que devia ter sotaque alemão. Sim. Sabe o que é interessante? Que o Aiden, quando ele tá, às vezes, ele tá agora começando. Illinois, eu estava errada. Então é Illinois. Mas, enquanto ele tá aprendendo a falar, e aí ele passa muito tempo comigo, então, obviamente, ele vai ter o meu jeito de falar, o meu sotaque. Ele pronuncia palavras da mesma forma que eu. E eu descobri isso, assim, claro que eu sei que eu tenho sotaque e tudo, eu sei que eu tenho dificuldade com algumas palavras, mas eu lembro que uma vez a gente tava falando sobre animais, e aí eu falei girafa, e aí aí ele repetiu, ele falou girafa do mesmo jeito que eu falo. E depois eu repeti. Aí ela olhou pra mim e começou a rir. Ele tem o mesmo sotaque que você. Eu falei, mas ele falou girafa, não falou nada demais. Aí ela falou, é porque ele fala igual você. Você fala de giraffe. E na verdade é giraffe. O acento, vamos supor que tivesse na pronúncia, o acento agudo é no A do giraffe, não giraffe, qualquer coisa do tipo assim. Hum. E ele fala, e às vezes ele fala little, e ele parece que tá falando com sotaque britânico. Eu falo, mas da onde? Porque ninguém fala com sotaque britânico aqui nessa casa. É muito É, estranho. É muito estranho. é o jeito da pessoa, né? Então, mas eu acho que a gente precisa. Eu acho que uma pessoa que faz uma gentileza com você, ela é um oásis na sua vida naquele dia, sabe? Porque é muita grossura, eu não sei aí, mas aqui, ainda mais Aqui é agora com essa. frieza. Aqui tem muita frieza. O pessoal é frio. É, Ninguém tá nem aí com ninguém. Cada um por si, Deus por todos. é, não, mas aqui tem muita grossura, tem muita gente, muito caipira, talvez. Não sei. Porque, por exemplo, tem uma coisa quando a gente mora numa cidade grande, como São Paulo, você vai, você vai andando no trânsito, as pessoas sabem que aquela fila é mais devagar, que as pessoas de fora da avenida têm que entrar. Então você não precisa negociar muito para entrar numa avenida, entendeu? Você vai entrando e o outro é, vai se acostumando, né? Então a gente precisa. E aqui não, né? Aqui tem uma. Quem está na rotatória, está na principal, tal, é que tem a vez e pronto, entendeu? A gente mesmo no começo do ano passado tomamos uma batida na lateral do carro, que pegou bem toda a porta, né? O final estragou a porta. De um cara nós estávamos na avenida principal e ele simplesmente Entrou. ultrapassou os sinal aberto e tal. Né? E tem muito disso. Né? E tem muita gente que atravessa o samba também. Acontece aí do povo atravessar o samba? O que Atravessar o você está samba. fazendo? Eu não sei bem o que Você sabe, significa atravessar o samba, mas aqui o povo sai entrando e você que pare. Só que tem um detalhe aqui, quando você tem uma placa de parar, no Brasil a gente dá aquela olhadinha, se não vem ninguém, a gente o quê? Vai, né? Continua. Aqui não, aqui você é obrigado a parar na placa de parar. Então, de sim. certa forma, em determinados lugares, você tem uma certa segurança, porque o carro tem que parar, então ele para. Mas numa avenida normal, Virgem Santa, é cada coisa que a gente vê.
Ó, já nos corrigiram aí. Aqui Foi em a Bragança, Vanina. de mal mesmo. Penso que não tem nada a ver com ser caipira. Já É, levou pro pessoal. ah, O fui, caipira é o jeito de ser com valores e cultura. fui politicamente incorreto, cara. Podem começar os Desculpa, isso cancelamentos. daí é preconceito com as pessoas caipiras. Não, mas é uma coisa de uma brutalidade, de uma falta de educação mesmo, né? Em E, todo lugar tem essa falta de educação. e a gente vê que eu e a Vanina, a gente tem muito essa coisa de tentar ser gentil, Eu também. né? E as pessoas percebem isso. Então, é engraçado que a gente, por exemplo, a gente no hospital, tá? Eu passei o começo do ano indo no hospital, Nem me de lembro. janeiro a abril, Nem me lembro porque foram dias terríveis para mim aqui. Nem me para lembro desse todo momento. mundo. Não, foi para todo mundo. Então, e aí, o que eu ia falar? Bom, a gente não tem, assim, para mim tem uma regra, em questão de você estar doente ou ser doente. Ninguém tem culpa de você estar doente. Ponto final. Então, eu não tenho direito de maltratar ninguém porque eu estou sentindo dor. Também não tenho obrigação de ficar sorrindo se eu estou sentindo dor. Sim. Entendeu? Mas isso é diferente de você Ser rude, ser rude. ser grosso, mal E eu educado. vejo, até porque eu fico no quarto, e eu não fico no quarto sozinho, né? O meu plano não é de quem fica sozinho. O meu plano é de quem fica em enfermaria. Então, eu tenho que dividir quarto. E eu vejo, às vezes, as pessoas tratando a equipe da enfermagem e tal, de um jeito meio esquisito, assim. Então, a gente tem um tratamento, vamos dizer, especial. Mas não porque, entende? Então, por exemplo, eu gosto de comer um omelete de tarde. A cozinha faz um omelete para mim. Eles só fazem um omelete. Mas não tem problema. Porque eu pedi para fazer omelete. Entendeu? E olha lá, a importância que a gentileza é a gentileza. É isso mesmo. Né? E acho que é super legal isso. Mas eu tive, por exemplo, tinha uma senhora, uma vez que estava na cidade, que ela era, assim, uma pessoa muito esquisita, muito fechada, né? É, e ela era muito grossa também com a equipe da enfermagem, muito grosseira, né? É, e ela então teve um momento que ela falou assim: mas vocês têm tratamento VIP, Sim. porque, Bem VIP. entendeu? Dividir no quarto com você que é uma chata. É muito VIP. Entendeu? E ela ficou ressentida porque a gente ganhava, por exemplo, um omelete quando queria. Ou de vez em quando, um dia eu falei assim: ai, você quer, a moça da comida passou lá e falou: você quer alguma coisa diferente? Tá, pode ter panqueca hoje? E teve panqueca. No fim, resolveram fizeram panqueca para o hospital inteiro. Mas Que legal. né, a mulher achou que eu era O o dono. todo-poderoso do hospital, né? Filho do Mas dono. não tinha nada a ver com isso, entendeu? Sim. Não tinha nada a ver com poder. Então, eu acho que as pessoas estão tão acostumadas com essa coisa de. Elas estão acostumadas a serem tratadas
de acordo com a sua classe social. Então, quer dizer, quem tem tratamento VIP é porque deve pagar ou dar alguma propina para... Mas não, entendeu? Às vezes, você só ser humano É o ou mínimo. ter paciência, porque, sabe, todo mundo tem seus dias. E se um dia a enfermeira chega um pouco mais Brava. esquisita, sei lá, às vezes ela teve um dia horrível, entendeu? Brigou com o marido, chutou o gato, sei lá, aconteceu alguma coisa. A gente não sabe da vida dos outros, né? Sim. Então a gente tem que começar a aprender, né? E conseguir ajudar um pouco as pessoas a entenderem que as relações não precisam ser movidas por tostões, entendeu? Porque as pessoas se acostumam de tal forma a querer ser bem tratada e a querer ganhar mais para que possa você receber um tratamento melhor, mas não necessariamente você precisa pagar por isso. Às vezes, o simples fato de você ser legal com as pessoas faz com que as pessoas sejam legais com você. Tem gente que é mal educada. Sim. Tem gente que não adianta. Você pode querer ser legal com ela, mas é impossível. Né? Você pode se programar e se organizar para ser bacana com a pessoa. Ela nunca vai ser legal com você, mas mesmo assim vale a pena. Pelo menos para ver a cara da pessoa que não está entendendo por que você age daquela forma. Sabe que hoje de manhã eu tava tendo uma conversa com a minha chefe e é muito doido porque essa semana vai ser Thanksgiving, né? E vem o familiar todo deles aí, vem família dos dois lados, então a casa tá cheia e ela está desesperada, porque ela não sabe o que fazer com 13 pessoas dentro da casa dela. Casa dela, assim, que tem vários cômodos, dá pra jogar um pessoal aqui, outro pessoal ali. E que ela tá desesperada, porque não sei o que mais. E aí ela falava assim, eu só ficava lembrando de quando eu era criança, adolescente, sei lá, mas a gente ia passar feriado final de ano na Praia Grande. Comentei com a Calu. E a gente se enfiava 17 pessoas, 20, sei lá quantas, dentro de um apartamento que deve ser o tamanho da minha casa. Com um banheiro para dividir com todo mundo. E eu falo, moça, o que você tá fazendo? Aí eu me ofereci, né? Eu dou risada, porque eles mostram uma simplicidade que não é do mesmo nível que a minha. A simplicidade deles está uns 2, 3 degraus acima da minha escada, porque a minha fica mais para baixo, onde eu tenho que marcar, eu tinha que marcar hora para tomar banho naquela época. E se não ficasse de frente da porta do banheiro, perdia. Entrava alguém ali, ó, e você ficava por último no banho. Sim. Mas aí ela falou, aí eu falei, olha, eu quero poder contribuir. Eu sei que eu nem me meto muito nessas organizações deles, que eles são muito atrapalhados, mas eu quero contribuir com alguma coisa, né? Eu vou jantar com vocês, eu vou participar, eu queria ajudar. É meu isso, eu sou essa pessoa. Eu tenho essa gentileza de natureza, infelizmente ou felizmente, sei lá, eu sou esse. Aí ela falou, ah, então pode fazer o que você quiser. Eu falei, eu vou fazer uma torta de limão, então. Eu tô com vontade, não vou fazer inteira pra mim, né? Pelo menos eu divido com todo mundo. Aí ela, minutos depois, ela, então, não, faz só a caipirinha, porque eu vou ter só, a gente já vai ter 3 tortas que eu já encomendei. Aí eu, ah, tá bom. Aí me deu uma leve murchada, assim, eu tava feliz, sabe que eu ia fazer um negócio. Aí passou uns minutos, ela mandou outra mensagem. Pode fazer a torta, eu não quero tirar a sua alegria em contribuir, em fazer a torta. Eu sei que é o jeito que você gosta de fazer as coisas e tal. Aí eu falei assim, ah, agora eu também não quero. Sabe assim, quando você vê que a pessoa tenta, mas não consegue, e aí tenta, e aí, enfim. Tem É gente que eu que acho que você deve ter feito uma cara que deu uma brochada nela, né? não, porque ela falou, faz.
Aí passou uns minutos, ela me mandou uma mensagem. Não faz. Ela não viu a minha cara de broxada. Ah, não, eu acho que é isso, então. Eu acho que você é uma pessoa que é gentil. A Vanina é bastante gentil, né? Eu acho que a sua avó, a Anitta, era uma pessoa de uma gentileza, de uma doçura. E, claro, isso pegou também na tua tia e A tal. vovó era. E até Tudo era bom pra ela. Tudo era bom pra ela. Tudo tava maravilhoso. Se fosse ficar em casa, tava bom também. E ela sempre, eu lembro isso, eu tenho muito guardado dela. Onde quer que nós estivéssemos, se ela visse alguém com fome, com frio, com sede, ela ia lá e comprava, falava, se vai, né, pra minha tia, vai lá e compra e dá pro fulano. Quantas vezes. Eu lembro de uma vez que essas duas criaturas, eu era criança, segurando um sorvete. Uma criancinha olhou, queria comer o sorvete, a mãe dele falou não. Elas pegaram a colherada do meu sorvete para dar pra faz, fazendo caridade com o sorvete dos outros. Entendeu? Comeu o sorvete, as duas. A Lucília, que tá aí que nos ouve, e a Anitta, que tá em algum lugar aí que qualquer hora nós vamos ter uma conversa. É sério, ela era. Então, saudade. Não, e dá mesmo, porque são pessoas que iluminam o nosso dia, Sim. né? Que nos ajudam a encarar. A minha luz aqui está ligando e desligando, ligando, parecendo. Eu, quando termina a luz aqui, eu não fico parecendo o tio Chico lá da Tio Chico. família Adams. Então, eu acho que são. Porque, de verdade, a gente tem que trabalhar isso. Né? Esse nosso projeto, meu e seu, ele chama Um Outro Mundo Possível. Né? E eu, de verdade, acredito que existe um outro mundo possível. Quer dizer, não um outro mundo paralelo a isso. Né? Eu, de verdade, acredito que a fé cristã não é construída para a gente viver depois da morte. Né? O que acontece depois da morte, nem eu, nem você, nem ninguém sabe o que é. Sim. O que a gente sabe é como a gente deve, o exemplo de Jesus, Fazer de até chegar Deus, lá. é para viver nessa vida aqui, entendeu? E é aqui que a gente tem que realizar as nossas benfeitorias. Né? E eu acho que um mundo que é possível é um mundo que nos coloca de frente para as outras pessoas que estão à nossa volta de maneira alegre. Com a Entendeu? Porque vontade única e exclusiva de ser gentil, de ajudar, de contribuir positivamente. é, Sem querer porque nada. você vai trabalhar, aí seu chefe é um escroto. Entendeu? Ele é mal educado, ele não, parece que não aprendeu. Entendeu? É grosso com você o tempo todo. Fala, é por isso que o Brasil não vai para frente, que os empregados são tudo gente que não trabalha, que não tem vergonha, que falta no serviço. Esse discurso é dos bolsonaristas aqui do Brasil. Então, a gente vê. E aí você pega uma pessoa que saiu, que ouviu esse monte de bobagem, e aí ela encontra uma pessoa que é um oásis para ela. Isso é muito necessário, entendeu? Porque senão todas as relações elas vão se tornando cada vez mais brutais. Né? Você deve ter visto, deve ter estudado como advogada, que é sobre a lei do talião. Sim, olho por olho, dente por Né? dente. Então, né? Por que essa lei resolveu alguns problemas? Né? Porque ela dá um limite do mal que você deve fazer ao outro caso ele faça alguma coisa com você.
né? Então, se tirou um dente, tem direito a tirar o dente do outro. Imagina como era antes disso, né? Meu Deus. Tira o dente, o outro tira a boca inteira. Entendeu? Depende Porque, do na quanto de coisa verdade, feia que você disse, é um dente que te tira. porque talvez tirar um dente da frente deve ser mais prejudicial do que tirar um dente lá do fundo da boca, né? Olha só, mais uma pergunta aqui para você, Marcelo. Como ajudar as pessoas a serem gentis? Fale em inglês para que o povo possa entender em outra língua, fazendo favor. Ah, não, você que é a tradutora. É, quando a gente colocar legenda, eu vou fazer uma legenda em inglês para você conseguir, Oh, né? Lord. Então, como é que a gente pode ajudar as pessoas a serem mais gentis? Eu acho que dá para a gente oportunizar para as pessoas, sabe? A gente pode dar chance para elas. A gente pode facilitar para que a pessoa, para que ela não seja, porque às vezes a sua gentileza pode denunciar a canalice do outro, né? Olha lá, as pessoas estão voltadas para si mesmas e esquecendo dos outros. Eu não acho que isso seja só hoje em dia que acontece. É que hoje tá mais aberto, aparente, sabe? As pessoas já não estão mais com aquela. Não bota aquele negócio de fazer ao contrário, né? Não, vamos fazer embaixo dos panos. Hoje não está nem aí. Fala que é o que pensa, acabou e não. Tá aberto, tá sem filtro. E eu acho que tem uma outra coisa. A modernidade teve um grande filósofo moralista que foi o Kant. E o Kant, ele achava, ele falava assim, faça com as pessoas, não faça com as pessoas o que você não quer que façam com você. Eu repito isso para as crianças todos os dias. É muito engraçado. E tem uma outra coisa que ele falava que era muito interessante, que ele falava assim, se você não consegue fazer uma coisa por amor, finja que faça por amor, entendeu? Finge, né? Porque para algumas pessoas é muito difícil você perceber que você está fazendo, por exemplo, eu acabei de falar alguma coisa aqui, que eu fui consertador caipira. A gente fala as coisas e nem está pensando. Sim, sem maldade. Aí vem alguém e nos ajuda. Então, uma pessoa que nos ajuda a atenuar uma coisa esquisita que a gente está falando, entendeu? Ela está nos ajudando a ser gentil. No aspecto. Então, você, por exemplo, talvez aí, eu sei porque como eu sempre trabalhei falando inglês com as pessoas que vinham para o Brasil. Então, o meu inglês é um inglês de... E é uma coisa assim, que eu aprendi que quanto mais você fala, mais aquilo fica marcado. Então, às vezes eu passava 3, 4 dias falando inglês, no segundo dia eu já estava fluente do inglês, entendeu? Porque a gente já começa a fazer a cabeça funcionar daquele jeito. E quando a gente não tem repertório de palavras mesmo, a nossa tendência é ser grosseiro. Entendeu? Mas é por ignorância. Uhum. É porque você não sabe o que falar. Você quer falar uma coisa, mas você fala outra. Sim, isso acontece muito. Principalmente Como quando. eu falei o caipira. Sim. Eu tinha que ter falado bruto. Grosseirão. Entendeu? Sim. Isso então, a gente precisa oportunizar para que as pessoas
Porque também, se a pessoa fica constrangida quando você a corrige de uma forma que expõe a ignorância dela, isso também vai ser uma grosseria da sua parte. Então, muitas vezes, a gente precisa dar umas voltas para conseguir fazer a pessoa entender. Sim, sem dúvida. Porque o desejo de ser gentil tem que ser seu. Ele não pode ser obrigatório. É que nem ser obrigado a amar. Tem que partir da pessoa, não do outro. Qual era a vantagem do casamento antes do século XIX? É que você só casava, você não sabia, você não amava ninguém, você só se juntava, porque alguém mandava. Porque o casamento não tinha nada a ver com amor nessa época. O casamento era grana, era bens. Ah, Quem se casava por amor eram o Zé Mané e a Maria Manelina. Entendeu? Esses. E mesmo assim, qualquer pessoa que está junto acaba produzindo algum tipo de bem perene, né? Mas quando veio o século XIX e os românticos vieram e colocaram essa ideia de amor que a gente tem na cabeça, né? Ficou muito difícil. Porque junto com essa ideia de amor dos românticos, veio uma outra ideia que chamava dupla moral. Sabe o que é a dupla moral? eu imagino que deve ser alguma coisa relacionada à dualidade. Vamos dizer que eu tenha Ter moral uma boa, filha da sua idade. quase eu. Tá? Então, eu tenho uma filha da sua idade, jovem, toca piano, toda arrumada, vestida até. E eu tenho uma namorada da sua idade dentro do puteiro. Ou como minha amante, ou faço uma casa para ela. Então, surge essa dupla moral, quer dizer, inclusive as mulheres na época diziam: as suas porcarias você faz lá na rua. Sim. Comigo eu quero uma vida de respeito. Uhum. Né? Então, isso veio como regra até os anos 50, até a pílula mesmo. Né? Dali para cá, todas essas coisas foram desconstruídas. Vêm sendo desconstruídas, né? E a gente está diante de uma nova moral. Só que não nasceram ainda os filósofos que irão ajudar a gente a explicar essa nova moral. Não é que não nasceram, só não nasceram, não chegou. Isso tudo está sendo decantado dentro da nossa sociedade, né, para que apareça um novo Kant que diga: olha, agora é assim, assim, assado. Não faça o mal que não querem que faça com você. Tudo isso que foi tão bom. Por exemplo, olha uma coisa do Kant que não funciona mais. O trabalho dignifica o homem. Fala, Fernando, se é todo o trabalho que dignifica? Significa no ódio, às vezes. Ou humilha o homem. Sim. Né? Então, a gente precisa... Esses valores todos, eles estão sempre fadados ao futuro fracasso. Né? Então, várias vezes já ouvi da minha mãe, ela dizendo assim: está na minha hora de ir embora mesmo desse mundo, porque eu já não entendo nada que acontece. Meu Deus. E, de fato, a geração da minha mãe foi a última que casou achando que tinha um manual e que, cumprindo o manual, você encontrava felicidade. Só que não existe mais esse manual. Entendeu? Esse manual será escrito por outras pessoas no futuro. E por algumas das que estão agora. E que não se aplicarão
todo mundo e nem as pessoas do passado. Então, mas, por exemplo, o que nós temos hoje em dia? Livro de autoajuda. Só que o livro de autoajuda, ele ajuda muito a quem escreve. Não a quem. Não, porque não tem fórmula para dar certo. Sim, As coisas todas podem dar errado de um instante para o outro. sim. Somos seres humanos E às diferentes. vezes, você mesmo, que mora aí com uma família, sem criticar a família, eu estou falando, tá? Você mora com uma família. Tem dia que é assim, tem dia que é assado. E tem dia que é cozido, e tem outro dia que é empanado. Então, quer dizer, a resposta que você tinha no primeiro dia, Já no não é. quarto já não tem valor nenhum. Muda E não é tudo. falta de personalidade deles, é porque as situações são complexas, né? E você não pode julgar do seu lugar aquilo que o outro está fazendo. Entendeu? Porque você não sabe quais foram as condições e o que o outro, o que fez o outro a pensar e fazer o que ele pensa e faz. Né? Então, todas essas coisas elas vão sendo construídas e reconstruídas. Sim. O que mantém são esses gestos de gentileza, partilha e hospitalidade. Isso torna possível a convivência. E nós vamos viver tempos agora que vão ser muito difíceis também. Eu acho que eu vou ter a sorte de não ver isso. Vamos chorar junto. Não, nós vamos precisar de ter gentileza. Nós vamos precisar de ter partilha. Nós vamos precisar ter hospitalidade. Porque esse mundo, como a gente conhece, ele vai virar outra coisa. Com muito menos água, né? Não, já tá sem energia. A tia Lu já tá sem energia outra vez. Então, ela já está sem energia. Você já vê, por exemplo, para vender, aparelhos de ar-condicionado que incluem um tubinho, um tubo, que você troca de oxigênio, para que o seu ar seja mais puro, vamos dizer, do que o ar da rua. Entendi. Entendeu? Então, só que o nosso mundo, o valor dele é o consumo. Então, tudo entra nisso, nessa relação de consumo. Né? Então, a gente tem que ajudar as pessoas a fazerem a sua experiência. Né? E por isso que hoje eu quis trazer para a gente a gentileza. Antigamente as pessoas se suportavam mesmo vivendo uma vida infernal. Não tiro isso das bocas da tia Lucília. Hoje é diferente. Né? As pessoas não aceitam muito. Estou com um alarme aqui, 7 horas. Sobrevivemos à nossa live. Fernandinha, ficamos 1 hora falando bobagem, Não, a coisas gente falou muito uma hora séria. importantes. Geralmente a gente fala mais bobagem. Eu achei que foi legal, nosso, porque, Sim. de verdade, se você tiver a oportunidade de ser gentil, seja. Mesmo que te custe. Eu penso nisso todos os dias, porque vocês bem sabem que não é fácil morar na casa de alguém e de alguém que não é seu, de alguém que nunca você viu na vida, de alguém que você, de certa forma, você é o peixinho fora da água. Você não faz parte desse aquário. E você é o peixe que tem que se acostumar com o aquário que você está vivendo. E hoje mesmo de manhã, enquanto a gente conversava, eu olhava para várias situações e eu pensava assim, gente, como que pode, né? Como é que pode? E às vezes durante essa semana eu pensei muito sobre aquela coisa de viver como Jesus, sabe? Será que eu tô sendo boa samaritana? Será que eu tô sendo aquela pessoa que tá entendendo o que tá acontecendo ou se eu tô pensando só em mim?
tô dando a minha cara tapa, sabe, dar o outro lado? Ou eu tô sendo, viro, vou embora, tipo Judas. Eu passei muito tempo essa semana refletindo. Eu ainda não encontrei uma resposta. Mas eu sempre tento ser gentil. Principalmente quando eu tô com raiva. Porque as pessoas não têm nada a ver com a minha raiva. A raiva é minha. Aquele sentimento ali é meu. E eu tenho que lidar com ele. O coitado do outro não tem. E eu fiquei brava por uma coisa que pra mim não faz sentido. Mas que pra outra pessoa pode fazer. Pra ela pode ser tão normal e pra mim não é. Então, assim, é muito estranho. E se você pega essa pessoa num dia que ela tá do lado dela fragilizada, você pode acabar com uma amizade por causa disso. Exato, você perde várias coisas por conta de um sentimento que você tá aprendendo a lidar ou não sabe como lidar, não quer lidar com ele. Mas é muito interessante, assim. E essa semana eles me contaram uma coisa que eu não sabia a respeito da família deles. E muita coisa fez sentido, sabe? Do porquê que as pessoas são tão aqui, são tão do jeito que eles são. Eu não tenho culpa absolutamente de nada do que eles me contaram, que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver diretamente com eles, mas justifica muita coisa. E aí eu lembrei na hora da gente, assim, conversando, eu lembrei daquela outra live que nós fizemos e você falou que às vezes a pessoa só tá ouvindo aquela coisa boa naquele dia porque veio de você e ela tá tendo um dia horroroso e aquilo foi a única coisa boa que a pessoa viu ou que ela recebeu de alguém, aquele gesto, sabe? Então eu tento ser essa pessoa. Tem horas que eu fico com o saco na lua. Mas mesmo com o meu saco na lua, eu tento ser essa pessoa. Eu juro. Você dorme e no dia seguinte você tá novo, né? Você não acorda carregando todos os pecados do mundo cada dia que você acorda. Eu acho que Né? não. Eu gostaria que não. Eu também não sei. Não, quem é carregado já acorda de manhã maldizendo a vida, né? Bom, semana que vem a gente vai falar sobre cuidado. Muito bom. Semana que vem a gente tem que falar sobre ser gratos também. É gratidão ou é cuidado? Tanto faz, os dois juntos envolvidos. Um envolve o outro. Mas todos eles são envolvidos, Verdade. né? Vamos falar sobre gratidão, então. Não, é só porque é o tema da semana aqui. Então, é isso que eu estou falando. Vamos falar sobre gratidão semana que vem, que é semana de ação de graças. Combinado. Aí prepara Tá o bom? lencinho que a gente vai chorar. Oi? Prepara o lencinho que a gente vai chorar. Eu vou pedir para a Vanina ficar pingando colírio no meu olho. Vai ficar chorando também. Sim, porque não valeu o Olha choro. lá, a Vanina quer participar ao vivo do próximo. Eba! Combinado. Combinado. Vai Aí, tem participar com a mais um gente. númerozinho aí, Vai que também participar com quer a gente. participar ao vivo. Venha, vamos falar Então tá sobre bom. gratidão. Então tá, Fernandinha, um beijinho para você. Um beijinho. Muito obrigada, hein, por hoje. Foi legal a nossa conversa. Foi legal. Então tem que começar a divulgar o de quarta agora. Quarta-feira, O que tem quarta-feira? nós vamos falar sobre o amor. Ajuda aí, Vanina. Você vai chamar alguém para falar com você? Vem um psicólogo Legal. e ele vai falar sobre o cuidado amoroso. Você sabe que muito provavelmente quarta-feira. É um dia improvável para você, né? Porque eu já sei, assim, não contei comigo. Essa quarta-feira eu já sei que vai ser complicado. Então tá bom. Infelizmente. Se der, mas eu acho que não vai dar. Vai compartilhando aí para mim que já tá ótimo. Vamos, pode deixar que eu faço a minha Tá bom? parte.